Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Jogatina ilegal. A Polícia Militar encontrou uma espécie de bingo clandestino no bairro mais populoso de Teresópolis. Quem tem as informações é o repórter Luiz Bandeira. Policiais militares do 30º Batalhão receberam uma denúncia de exploração de jogos de azar em um estabelecimento comercial localizado no bairro de São Pedro. A polícia foi até o local e flagrou a prática criminosa. Apreendeu material, dinheiro em espécie e conduziu o dono do estabelecimento à 110ª DP para prestar esclarecimentos. O saldo da operação da Polícia Militar contra o bingo clandestino foi a apreensão de 8 máquinas caça-níquel, 8 placas eletrônicas, 8 noteiros e R$ 210 em espécie. O crime de exploração de jogos de azar está tipificado como contravenção penal e pode render ao contraventor detenção e ou multa. Luiz Bandeira para Diário TV. Como deu para perceber nas imagens aí, né, o estabelecimento tinha na parte dos fundos uma espécie de local somente para essas maquinetas ilegais, né? Aliás, há bastante tempo são ilegais no país, né? Ali aparentemente havia uma cozinha, nos fundos da cozinha, esse ambiente somente para a jogatina. Lembrando que Teresópolis tem uma relação, entre aspas, direta com esse tipo de situação, né? Já foram presos policiais ou ex-policiais no momento, né, acusados de envolvimento nesse tipo de delito, e até um político de alto escalão conhecido pela prática de outras contravenções penais, né? Uma década atrás, aproximadamente, ele terminou no xadrez, no Rio de Janeiro, acusado de participar desse tipo de crime. Na semana passada, mostramos aqui a pequena Helena, uma menina que sonha em ser policial militar e que visitou lá o quartel do 30º BPM. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar divulgou mais algumas fotos, mais uma publicação nesse sentido. Agora um menino, um garotinho que sonha, tá aí o rapaz, o Miguel Henrique, ele sonha em ser policial militar e quando ele completou 6 anos de idade, a temática da festa foi a corporação. Para auxiliar nesse sonho, incentivar que o Miguel não deixe de lado essa ideia, né, de servir aí ao Carioca, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma viatura do policiamento comunitário deu uma passadinha lá na casa do Miguel, né? Imagina a alegria, Miguel Henrique, que reconhece o esforço, o trabalho dos policiais na segurança pública, recebendo lá uma visita, dirigindo, entre aspas, a viatura da Polícia Militar aqui de Teresópolis. Na manhã desta quarta-feira, mais um flagrante, uma situação que parece não ter fim aqui em Teresópolis, apesar de ter entrado em vigor recentemente a proibição da utilização de animais para exploração aqui na cidade. Olha só, mais um cavalo solto, flagrante, e é a região de sempre, é sempre nesses lados aí, né? Região do Alto. Dessa vez, o flagrante feito às 7h50 da manhã, na rua Amapá, entre os bairros de Araras e São Pedro, né? Aquela ligação ali entre as duas comunidades e mais uma vez, né? Aliás, mais de um cavalo até, né? Ali, mais de uma vez a situação e 2 cavalos soltos aí, colocando a própria vida em risco e também a de pedestres e motoristas. Lembrando, se você não sabia, foi proibida aquela utilização de cavalos para trabalho lá na região da Feirinha, justamente por conta desse tipo de situação, né? Havia muita reclamação de que os animais eram utilizados aí nos finais de semana e no meio de semana, quando, entre aspas, não tem serventia para essas pessoas, eram soltos aí para ficar pastando pela cidade. Lembrando também que a Prefeitura agora tem um serviço aí de recolhimento de animais de grande porte e caso esses cavalos aí sejam identificados pela Prefeitura, são levados para um curral na Baixada Fluminense e o dono tem 7 dias para pagar as multas e pegar o animal de volta, senão ele vai a leilão. Quem passou hoje pelo bairro de São Pedro encontrou um grande trânsito, muito engarrafamento na comunidade aí mais populosa de Teresópolis. Isso porque
a Prefeitura iniciou aí um serviço de obras, né, uma manutenção do sistema de manilhamentos na rua Fileuterpe, próximo ao encontro com a rua São Pedro, ali em frente ao quartel do Tiro de Guerra 01011. Né? E não dava para deixar o trânsito nem em meia pista, né, devido aí às proporções aí da máquina, do caminhão, e com isso o trânsito foi todo desviado aí para as ruas laterais, Rua Pasto de Farias, entre outras, acessando a São Pedro e a Fileuterpe só depois. Resultado no engarrafamento durante todo o dia. A previsão é de conclusão em breve, né? Mas se você chegar aí nas proximidades do bairro de São Pedro e perceber engarrafamento, amigo, já procura outra rota, porque não deu tempo ainda da Prefeitura terminar o serviço, e a gente sabe que um bairro desse tamanho, né, qualquer pequena modificação no trânsito vira uma tremenda confusão. Nesse caso, uma mudança necessária, né, uma interdição necessária para a realização dessa obra. Vamos agora para o interior do município. Primeiro eu vou falar da parte boa, né? A Prefeitura divulgou aí um material informando que fez manutenção em pontes de localidades do interior de Teresópolis, do 2º e 3º distritos. Obras, segundo a Prefeitura, fundamentais para garantir a mobilidade de moradores e o escoamento da produção agrícola. Ao todo, foram 12 pontes de madeira entregues aí nos últimos meses, sendo 2 em Bom Sucesso, 2 em Água Quente, 2 em Santa Rosa, 2 em Vargem Grande e ainda as pontes localizadas em Campo Limpo, Sebastiana, Serra do Palmital, que fica perto de Vieira, e em Vale Alpino. Bom, né, primeiro, parabéns aí, né, fez a manutenção nessas pontes, algumas aí já desmontando, mas a gente espera que elas não continuem com esse tipo de material para sempre. Não só a gente, não digo a gente, a comunidade de Teresópolis, né? Porque isso é ou deveria ser pelo menos temporário. Nós sabemos que são muitas pontes, só para você ter uma ideia, só que passaram por esse serviço da Prefeitura foram 12, aí você lembra de todas as outras que ainda aguardam manutenção ou que não precisaram de intervenção. Então, Prefeitura, a expectativa, né, o anúncio é de sempre do novo, de deixar a velha política de lado, a novidade é o novo, que está fazendo aos poucos essa substituição dessas pontes antigas e precárias de madeira, que deveriam ser temporárias, para uma ponte lá melhor estruturada, de concreto, que dure, entre aspas, para sempre. É difícil? É, mas tem que começar, né? Faz uma, outra, quando vê no interior do município, realmente vai estar da maneira que deveria estar. Vamos falar agora de buraco. Lá no interior, consertar as pontes, né? Agora, olha só, a gente vem falando tanto de problemas nas vias públicas. Olha esse buraco aí, mais um. Será onde é que está esse buraco? Está no interior também, né? O pessoal acha que o interior acaba sendo só o mais esquecido, né? Na cidade. Aí você olha aí, né, um buraco desse que pode causar a queda de um motociclista, de um ciclista, o pedestre que porventura atravessar no local proibido, que não tem que passar em cima da plantinha, é lá no Alto, Avenida Alberto Torres, né? Quem diria, o bairro do Alto, o bairro turístico e melhor atendido pela Prefeitura, também tem seus problemas como esse buraco aí, né, esse afundamento de manilhas, que só vem aumentando a cada dia. Então, alô, serviços públicos, bairro do Alto, não deixe de dar uma olhadinha lá, porque a situação pode gerar aí acidentes, inclusive acidentes fatais. Nesta quarta-feira, um dos muitos debates nas redes sociais aqui de Teresópolis, né, qualquer coisa é motivo para discussão, foi em relação a uma situação que teria ocorrido em uma escola da Rede Municipal de Educação, onde, segundo a publicação feita em uma página aqui da cidade, a diretora teria proibido uma estudante de acessar aí a sala de aula por conta da utilização de uma roupa que não era uniforme. A jovem, segundo a denúncia, estava com a calça, aquela calça que tem os rasgadinhos, e a diretora teria proibido, teria gritado com a estudante, né? Gerou muita repercussão nas redes sociais. Logicamente, não só se divulga o fato, se deve procurar aí sempre, manda a regra do jornalismo, ouvir o outro lado da história. Isso é básico, tem que ouvir o outro lado da história. Então, fomos atrás da versão da Secretaria Municipal de Educação
E quem tem mais detalhes é o repórter Luiz Bandeira. Foi motivo de debate nas redes sociais uma publicação que expõe uma suposta situação onde uma jovem estudante foi proibida de acessar a Escola Municipal Manuel da Silveira Medeiros Sobrinho por conta da falta de uniforme. A menina teria chegado à escola com uma calça que havia marcas de rasgo e, segundo a publicação, ela foi impedida de entrar na escola por conta dessa vestimenta. De acordo com o texto, a diretora teria considerado a calça da jovem inadequada para ingressar no estabelecimento de ensino e ainda usado palavras ríspidas nas argumentações. Visando esclarecer a situação, a reportagem do jornal O Diário e Diário TV entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Em nota, distribuída através da assessoria de comunicação da Prefeitura, foram negadas as informações sobre a proibição de acesso e discussão com a responsável pela unidade de ensino. Em contato com a direção da Escola Municipal Manuel da Silveira Medeiros Sobrinho, a Secretaria Municipal de Educação foi informada que a diretora não se encontrava na unidade, o que caracteriza uma divergência nas informações. A equipe afirmou que a aluna não foi dispensada e que a escola não impede a entrada de nenhum aluno em virtude de não utilização dos uniformes. A equipe da unidade escolar afirmou que a aluna não foi dispensada e que nenhum aluno é proibido de entrar por não utilizar uniformes. Luiz Bandeira para Diário TV. Bom, você viu as duas versões da história, que foi divulgada em uma página da cidade, que a diretora proibiu, usou palavras ríspidas, que a estudante teve que voltar para casa, lá no interior, sem ouvir a prefeitura. E buscamos lá o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação, que apontou uma história totalmente diferente. Então estão aí as duas versões, e só assim você pode analisar e tirar as suas conclusões. Vimos lá nessa publicação nas redes sociais comentários absurdos, inclusive contra os profissionais da educação, isso de pessoas que sequer apuraram melhor os fatos, ouviu cantar não sabe nem onde, e estão lá esbravejando nas redes sociais, como tem ocorrido com frequência, infelizmente. Entre os muitos e desnecessários comentários, um chamou a atenção. Uma moça dizendo o seguinte, que essas escolas são, nas palavras dela, palhaças, que obrigam os estudantes a usar uniformes e os adolescentes não gostam de usar uniforme. E que se a filha dela não se sentir bem, ela não precisa estudar, pode ficar em casa. Esse é o Brasil que a gente está vendo ser construído, infelizmente. Falando em educação, domingo tem Enem. Após tantas polêmicas, debandadas lá do pessoal do INEP, confirmada a prova para o fim de semana. Muitos alunos estão se preparando o ano todo para o Enem. Os professores estão se esforçando para passar o melhor conteúdo. Mas há atores que nem imaginamos que estão trabalhando para que nos dias 21 e 28 de novembro tudo saia certinho. Afinal, se o estudante não deve errar na prova, a segurança não pode falhar numa hora como esta. Temos que ter muita responsabilidade. Todos os candidatos precisam ter a convicção e a certeza que as condições igualitárias serão preservadas. Então, por isso que essa operação Enem, ela exige tanto dos órgãos de segurança, dos organizadores, dos parceiros, para que a gente consiga, então, garantir uma lisura do processo. Em 2021, o Enem será aplicado para mais de 3 milhões e 100 mil estudantes. Para que a prova chegue com segurança, desde a gráfica até a mesa dos alunos, em cada um dos 1.747 municípios em que serão aplicados o exame, há toda uma estrutura de logística e operações integradas. Todo o suporte de monitoramento está concentrado aqui em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça. Para este fiscal de provas do Enem, que já trabalha há 10 anos, o processo é bem seguro. Tínhamos que chegar às 5 horas da manhã para receber os malotes lacrados, tá? No momento do que iniciaria a avaliação, o pleito, chamávamos os candidatos para verificar, 3 candidatos, para verificar a lisura do processo, que estavam todos lacrados, tudo lacrado, não é isso? E também no final,
lacrávamos o material, organizávamos, lacrávamos e tudo isso acompanhado pela polícia. Toda essa segurança é para evitar fraudes como já ocorreu em edições anteriores do Enem, em que houve vazamento de questões e até do tema da redação. E como haverá provas também nos dias 9 e 16 de janeiro para presidiários e para quem conseguiu a isenção do pagamento em 2020 e não compareceu naquela ocasião, o trabalho das forças operacionais vai longe. E depois nós temos ainda uma operação reversa. Uma operação reversa, que é o recolhimento dos cartões, o transporte desses cartões, tá? E o encaminhamento desses cartões para correção. Vamos agora para o centro da cidade mostrar uma situação registrada por uma telespectadora da Diário TV que atenta para duas questões que há tempos estão na pauta para serem resolvidas, mas o governo continua se fingindo de morto. Olha só, um caminhão de grande porte atravessando a Duque de Caxias, de grande porte, fazendo entrega no centro da cidade, e, logicamente, ele esbarrou em outro problema que se arrasta há muito tempo, que são esses fios espalhados ao longo de toda a cidade de qualquer maneira. Segundo o relato da telespectadora, meia dúzia, pelo menos, aí foi danificada por conta desse caminhão, que ia passando, prendia no fio, arrastava e foi embora, seguindo a viagem dele para fazer o trabalho. Logicamente, o profissional do volante está trabalhando, porém, a cidade precisa mudar, né? Já passou do momento de fazer algum tipo de organização, dispensar em um local para carga e descarga de caminhões de grande porte. Há veículos maiores que esse, inclusive, circulando pelo centro, e do outro lado essa bagunça toda de fios em toda a cidade. Tem uma lei estadual, inclusive, que determina que fios não utilizados sejam retirados pelas empresas, porém é mais uma lei que só funciona no papel, ou melhor, só existe no papel, né, e não funciona. Falando ainda em caminhões, mais um flagrante, agora lá no bairro do Alto, olha só. Onde passa o pedestre nessa história? Segundo moradores, frequentemente ocorre essa situação. O caminhão para descarregar com a frente ocupando totalmente a calçada e o outro para, sempre tem outro ali parando em frente, ocupando parte da pista para fazer a entrega. É o que falamos sempre aqui, é a questão do bom senso. Questão do bom senso. Fosse um bairro onde não passa ninguém, não tem movimento, você vai lá, faz a entrega tranquilo, ninguém ou quase ninguém vai ser afetado, dá para desviar sem o risco de ser atropelado, mas é um local de grande movimentação, bairro do Alto, bairro turístico, mais movimentado da cidade. O pedestre chega ali, não dá para passar porque o caminhão está com a frente na calçada totalmente e o outro parou em frente, fechando o caminho dos pedestres. Segundo moradores, é diário, é frequente esse tipo de situação. Então, Guarda Municipal, pelo menos uma campanha de conscientização, né? Logicamente, todo mundo precisa trabalhar, mas isso não pode afetar a circulação, né, de toda uma população. Finalmente, saiu a atualização do painel Covid da Prefeitura. Falamos sempre, é necessário manter a população informada com números reais, números atuais, mas agora fica 10 dias, 5 dias, ou seja, será que é quando dá vontade que sai a atualização? Mas saiu, estava desde o dia 12 sem atualizar, saiu a atualização do painel Covid com uma informação que passamos ontem. O repórter Luiz Bandeira esteve lá na Secretaria de Saúde, conversou com o secretário Antônio Henrique, que já falou sobre a grande redução no número de internações. E agora, nesta quarta-feira, saiu a atualização do painel Covid. Um paciente apenas, internado em leito de UTI, e não está entubado, e 2 pacientes em leitos clínicos, com previsão de alta, se já não saiu, às vezes como saiu, demorou para atualizar, né? De repente já foram até liberados. 2 pacientes em leitos clínicos, ou seja, a gente alcança finalmente o número esperado aí em relação à pandemia da Covid-19. A preocupação maior sempre foi essa, em questão de vaga para internar o paciente quando o caso se agrava. Tivemos aí todos os 50, aliás, nunca foram 50, né? Isso passou na CPI da Câmara, não deu nada. A prefeitura dizia que tinha 50 e tinha 36. Todos eles ocupados, gente sendo transferida para outro município, gente na UPA aguardando transferência, e agora a gente chegou a esse número, de repente, né, se repetindo, pode ser que só tenha essa pessoa lá internada na UTI
depois vai passar pelo leito clínico, o que é uma notícia extremamente boa, né? Mas essa situação só ocorre graças à vacinação. Lembrando que também foi informado pelo Antônio Henrique nessa terça-feira que, em relação à segunda dose, o público entre 20 e 34 anos está deixando a desejar aí para cumprir o ciclo de imunização. Falando nisso, vamos lá, né? Saiu mudança, né? Saiu atualização. A Prefeitura vai aderir à determinação do Ministério da Saúde e muda o sistema de vacinação aqui em Teresópolis. Está aí a notícia divulgada, né? Anunciada pelo site da Prefeitura. A Prefeitura entra em nova fase de combate à Covid-19. O que quer dizer isso? O que significam essas mudanças? Teresópolis passa, a partir desta quinta-feira, a cumprir a determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, fazendo a aplicação da dose de reforço, né, aquela terceira dose, também para o público abaixo de 60 anos, ou seja, para toda a população. E também faz aí um intervalo, onde tem um outro painel aí, pode passar. Tem uma mudança aí, são essas 3 mudanças, também com redução no intervalo para cada imunizante. O primeiro destaque aí, ó, na notícia da Prefeitura, essa questão. A partir de agora, dose de reforço também para a população abaixo dos 60 anos, ou seja, toda a população que já recebeu o imunizante. E a mudança em relação ao intervalo das doses caiu, né? Eram 6 meses para guardar a dose de reforço, agora com essa nova diretriz, esse intervalo passa para 5 meses. Além disso, em relação à vacina da Janssen, anteriormente haveria apenas uma dose desse imunizante, mas, segundo essa nova determinação do Ministério da Saúde, pessoas que receberam essa vacina também vão receber a dose de reforço. Logicamente, os números que mostrei o painel anteriormente indicam essa mudança em relação à vacina. Publicamos essa notícia com dados aí da Secretaria de Saúde. Teve gente que comentou, mas meu familiar recebeu as 2 doses e faleceu. A gente, logicamente, lamenta pela morte, mas sabemos que a vacina salva vidas, sim, os números mostram isso. Mas, infelizmente, a reação aí, a recepção da vacina em cada pessoa age de maneira diferente. Mas, de modo geral, a grande maioria das pessoas tem aí esses efeitos da Covid-19 bem reduzidos e sequer precisam de internação. Vamos lá, mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez com o quadro Foto do Dia. A nossa fotografia do dia é uma imagem da Igreja Batista Central, 70 anos atrás, no seu primeiro ano, 1951, quando a igreja ainda funcionava no Vale do Paraíso, ali nas proximidades do Hospital das Clínicas, e o seu nome nem era ainda a Igreja Batista Central, se chamava Igreja Batista apenas, ou então Igreja Batista do Vale do Paraíso, que foi organizada por um grupo de moradores de Canoas, e a igreja vem então se desenvolvendo e em 53 adquiriu um terreno na rua 1º de Maio, atual Dr. Valdir Barbosa Moreira, e em 1956 então mudou para essa propriedade, que era uma casinha simples, pequena, e lá em 1971, com a chegada do pastor Portes à igreja, começa então a construção do atual templo, que ficou pronto em 1982, 11 anos depois, inaugurado com grande festa. Afinal, um templo grande numa avenida central da cidade era realmente muito motivo para a comemoração. Então, fotografia do dia, Igreja Batista Central, 70 anos atrás, que comemorou nesse dia 15 de novembro de 2021, 70 anos de existência. É isso, parabéns à Igreja Batista. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!